Bom dia, meus amigos patriotas, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais informações aqui no canal, sejam todos bem-vindos a mais um editorial desta sexta-feira. Sextou, sou Tenente Costa e você está aqui no meu canal. Quero pedir, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe para fortalecer, faça parte aí da família do nosso canal aí, beleza? Vamos ao que interessa aqui. Beleza? Vamos lá. Olha só, pessoal, para que nós precisamos mais de Constituição, né? Quando nós temos aí o STF que decide tudo. Só que só para um lado, né? Olha isso aqui. Olha que absurdo é isso daqui. Quero que vocês acompanhem comigo na leitura aí. Deixa eu arrumar aqui, vocês vão acompanhar comigo. A matéria aqui é da Carta Capital, que diz o seguinte: quem decide se é competência do STF é o próprio STF, diz Moraes, sob processo de 8 de janeiro. Né? Vamos ler aqui para você estar entendendo aí. O ministro Alexandre de Moraes defendeu nesta quinta-feira, 4, a competência do Supremo Tribunal Federal nas respostas judiciais aos golpistas de 8 de janeiro. Ele é relator de todo o processo ligado aos ataques bolsonaristas. Né? Abre aspas, quem decide o foro, quem decide se é competência ou não do STF? O STF, ele respondeu, né? Ele perguntou, ele me respondeu. Resumiu Moraes em entrevista à Globo News, mas porque o STF acordou um dia e falou: nós vamos decidir o que é a nossa competência. Não, porque porque é a previsão expressa da Constituição. É o Supremo que decide sua própria competência. Fecha aspas. Partiram do STF decisões emblemáticas sobre os atos golpistas, com a prisão de ex-secretário de Segurança Pública, partiu dele, né? Do Distrito Federal, Anderson Torres, e afastamento do governador Ibanez Rocha, MDB, e a prisão de executores da depredação na sede dos três poderes. Críticos do Supremo argumentam que os responsáveis por executar os ataques não deveriam ser julgados pela Corte por não terem direito a foro privilegiado de função, ou seja, as pessoas não tinham foro privilegiado, né? Estavam sendo, em vez de ser julgado aí investigado na primeira instância, não, estava sendo aí pela Corte, né? Foi julgado pela Corte como se tivesse sido foro privilegiado. Eu acredito que isso daí é para evitar que, se fosse na primeira instância, algumas pessoas ali com certeza não estaria presa, não ficaria presa e nem seria condenado. Então, vamos continuar aqui. O STF entendeu corretamente que, se há um núcleo político que está sendo investigado, com vários parlamentares como foro privilegiado, o que nós temos? Nós temos conexão. Uma regra de processo penal, nada que extrapolasse. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? É que se no meio desse processo existe políticos com foro privilegiado, então todos teriam que estar no mesmo processo, sendo julgado junto na mesma competência. É isso que ele está dizendo ali. Mas eu acredito que não deveria ser assim. Pessoas com foro privilegiado, sim, mas pessoas sem o foro privilegiado deveriam estar lá na primeira instância, né? Continuando. Quase um ano após os atos golpistas 66 pessoas das mais de 2,1 mil presas permanecem detidas previamente. Do total acusados, 30 foram condenados por participação nos ataques, segundo o balanço divulgado na quarta-feira, 3, pelo STF.
O primeiro réu a ser julgado, Aécio Lúcio Costa Pereira, foi condenado em 14 de setembro a 17 anos de prisão em regime inicialmente fechado, o que eu acho, gente, um absurdo. Entre os quais seguem presos, 8 já foram condenados pelo STF, outros 33 foram denunciados como executores dos crimes praticados. 2 foram transferidos para hospitais psiquiátricos, olha só, e 25 aguardam a conclusão de diligências. O número de ações penais julgadas é baixo diante do total de denúncias aceita pela Corte desde a quebra bolsonarista. Foram mais de 1.300 apresentadas pelas Procuradoria-Geral da República pelo crime de golpe de Estado, onde não tinha ninguém armado, não tinha ninguém que ia assumir poder, né? Pessoas com Bíblia na mão, golpe de Estado, um perigo, né? A arma mais poderosa ali que eles tinham ali era a Bíblia, né? Depredação, patrimônio público e associação criminosa, entre outras. Então, pessoal, o que está acontecendo nessa situação aí? Muitas pessoas sem foro privilegiado está sendo julgado na Suprema Corte, o que causa estranheiras a muitos juristas aí por esse comportamento do STF, né? Inclusive o Deltan Dallagnol, ele fez um comentário aqui, eu também li em um vídeo ontem aqui, e vou ler para vocês hoje novamente aqui, para vocês terem ideia aqui da gravidade que é esta situação aí. Essa matéria que eu acabei de ler, ela é do Carta Capital, e agora eu estarei lendo aqui Pleno News, né? O jornal Pleno News. Deixa eu organizar aqui. Olha só o que o Deltan Dallagnol fala aqui. Ele diz o seguinte: Deltan, se Moraes foi a vítima, não deveria se declarar suspeito? O que ele está querendo, o que ele está dizendo com isso daqui? O que ele está dizendo com isso daqui? Se Alexandre de Moraes, sendo vítima, ele se deveria declarar suspeito para atuar nesse caso, né? Uma vez que ele é vítima. Então ele não pode ser vítima e não pode ser o juiz desse caso. Então já está errado, mas ali não, eles são os deuses, né? São deuses, eles podem tudo. E pronto, Constituição ali já era. Eu vou continuar lendo aqui para vocês entenderem aqui a situação aqui desse assunto. Matéria do Pleno News. Deixa eu organizar aqui para me ler aqui para vocês. Matéria publicada em 4/1/2024. Após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revelar nesta quinta-feira, 4, que as investigações sobre os atos de 8 de janeiro teria desvendado a existência de 3 planos para atentar contra a sua vida, o ex-deputado Deltan Dallagnol, do Novo do Paraná, usou suas redes sociais para levantar uma série de questionamentos sobre o teor das revelações do magistrado, feitas ao jornal o Globo. Aqui vai a primeira aqui. Se o ministro era vítima desses crimes, ele não deveria se declarar suspeito de julgar quem deveria matá-lo, indagou em seu texto. Continuando aqui. O ex-procurador da Lava Jato, em suas publicações, observou que em 8 de janeiro de 2023, Alexandre de Moraes estava em Paris. Olha só, ele estava em Paris e disse que tinha um plano aqui para ele, aqui para sequestrar e carregar ele, trazer aqui para Goiânia, e depois no meio do caminho sumir com o corpo. E o terceiro plano era colocar ele igual Tiradentes lá nas praças dos Três Poderes, mas só que ele nem aqui estava, né?
Eu fiz um vídeo ontem, onde eu comentei que a Globo vai fazer agora, nesse domingo agora, vai fazer nesse domingo agora, é, vai apresentar aí um programa referente ao 8 de janeiro, a 8 de janeiro. Então, nada mais parece do que um roteiro de filme, né? Que eles inventaram ali, não, vão pôr isso aí. Só falta agora a Globo pegar e fazer um boneco e ilustrar aí o que, de forma como que iria acontecer. Vamos aguardar para ver. Eu não gosto de assistir a Globo não, mas eu vou estar atento quanto a isso daí. Portanto, não seria possível consumação dos atentados nas referidas datas. O resultado que o ministro, abre aspas, não revela os nomes de... E ressaltou que o ministro, abre aspas, não revela os nomes de quem teria feito esse plano, nem apresenta prova, fecha aspas. O ex-parlamentar cobra resposta e perguntas que não foram feitas na tentativa, mas que permeia a curiosidade dos que assistiram o vídeo. Não, na verdade, aquele vídeo ali, essa entrevista, já teve um roteiro, tudo pronto, tudo orquestrado para que responda as perguntas que já foram planejadas. É roteiro de filme mesmo, né? É um roteiro de filme mesmo. Então não tem como sair ali desse script, entendeu? O ex-parlamentar cobrou resposta tal. Continua. Quem planejou matar o ministro e quais são as provas desse plano? Ou seja, às vezes passou um ano e até agora, depois desse caso Choquei, depois que estourou essa situação aí, né? Aí sai com essa conversa aí de que tinha um plano para fazer isso ou aquilo com ele, né? Mais uma cortina de fumaça, não aponta nomes, não aponta provas, não aponta nem print de nada, não, ou seja, de repente vão caçar aí um boi de piranha. Quem tiver aí algumas mensagens aí nesse sentido aí, pessoal, fique esperto, né? Fique esperto, porque qualquer mensagem aí vai servir como prova aí para eles aí. Por que não soubemos dessas pessoas até agora? Dar entrevista, ainda pior que foi na Globo, né? Justamente nela que vai fazer um documentário sobre 8 de janeiro. Dar entrevista sobre casos em julgamento não gera a suspeição do juiz? Ele que deveria falar só nos autos, né? Com certeza. O ministro Alexandre de Moraes, em entrevista à Globo, disse que havia ao menos 3 planos para prendê-lo e assassiná-lo, no 8 de janeiro. Só que ele estava em Paris, né? Apesar de ele estar em Paris nesse dia, mas não revelou, eu acho que ele esqueceu, né? Revela os nomes de quem teria feito esse plano em apresentar prova. Nem apresentar prova. O pior de tudo é que ele envolveu aí as Forças Armadas, né? Agora as Forças Armadas têm que agir aí. Espero que haja, né? Espero que eles ajam. Diante das revelações do ministro, vale fazer algumas perguntas que infelizmente não foram feitas. Quem planejou matar o ministro e quais são as provas desse plano? Não tem, não existe. Isso aí é um roteiro de filme, gente. Isso é um roteiro de filme que vai ser apresentado domingo agora. Pode ter certeza disso daí. Essas pessoas já foram denunciadas pela PGR e condenadas nos julgamentos do 8 de janeiro. Por que não soubemos dessas pessoas até agora? Pessoal, se realmente existiam pessoas que falam esse tipo de conversa aí a respeito dele, eu acredito que pode até ter. Mas se ele disse que tinha, porque ele deve ter visto. E se viu, por que não publica? Por que não mostra? E tem pessoas que foram presas por muito menos do que isso. Muito menos do que isso. Aquele problema lá do aeroporto lá de Roma, lá, virou aquele bafafá. Cadê as imagens até agora? Nada foi apresentado, né? Mas vamos acompanhando aí para ver. Se o ministro era vítima desses crimes, ele não deveria se declarar suspeito de julgar quem queria matá-lo? Essas novas informações não colocam o ministro sob suspeição
para julgar todos os réus de 8 de janeiro, já que ele é vítima, né? Já que, segundo o entendimento do próprio STF, todos estavam ali em turba, com o único objetivo de dar um golpe, né? Então, como o ministro responde às críticas de que os réus de 8 de janeiro estão sofrendo abusos judiciais, como a violação de juiz natural, ausência de conexão com pessoas com foro privilegiado, prisões preventivas alongadas, ausência de provas e de individualização de conduta e penas exageradas, né? Tudo isso está acontecendo lá. Ele não respondeu, foram perguntas que tinham que ter sido feitas lá, mas infelizmente não aconteceu. Aliás, até hoje o STF não apresentou uma única pessoa com foro privilegiado que tenha participado dos atos de 8 de janeiro a fim de justificar a conexão com os demais réus sem o foro privilegiado, ou seja, não apresentou até o momento nenhuma pessoa com foro privilegiado para que eles ficassem, né, para que esse processo estivesse na mão dele. Até agora não foi apresentado ninguém com foro privilegiado. Como então que tinha que estar lá na Suprema Corte? Jamais deveria estar lá. O ministro saberia dizer quem são as pessoas com o foro privilegiado que atraem a competência da Corte para julgar os demais réus do 8 de janeiro? Não tem. Porque o ministro não apreciou em tempo o pedido de soltura de Clezão, que tinha parecer favorável à PGR, como responde às críticas de que a demora para decidir acarretou a morte de Clezão. Pergunta que não foram feitas também. Porque logo após a morte de Clezão, o ministro soltou vários réus presos de 8 de janeiro, que também tinham parecer favorável de soltura da PGR. Isso não é uma prova de que essas pessoas ficaram presas de forma excessiva e ilegal? Quando será encerrados os inquéritos ilegais que tramitam no Supremo há mais de 5 anos? É do fim do mundo. Como o ministro justifica a existência de dois inquéritos após o fim dos prazos legais? E, por fim, dar entrevista sobre casos e julgamentos não gera a suspeição do juiz? Como o ministro responde essas questões? Então, pessoal, são perguntas que deveriam ser feitas, mas infelizmente, né, ali, como a gente sabe, eu particularmente entendo que aquilo ali nada mais é do que um roteiro para o documentário que será apresentado aí pela Globo. Então, gera coisa assim, tudo planejada mesmo. Eu vou aguardar, vou estar atento aqui, não sou de assistir a Globo, mas eu vou estar atento nesse domingo aí, de repente no Fantástico aí, eles vão passar aí essas informações aí. O que vocês acham disso daí? Né? Os deuses do Olimpo, né? Nós aqui é que decide o que é e o que não é, da nossa competência. Deixem nos comentários, curta, comente e compartilhe o máximo que vocês puderem, beleza? Fiquem todos com Deus, até a próxima.